Olá, Oitavão, tudo bem? Aqui é o Teacher Matheus e vamos para a revisão do nosso segundo bimestre. Então, o que a gente aprendeu aí juntos no nosso segundo bimestre? Uma das coisas que a gente aprendeu foi utilizar o futuro. Então, a gente aprendeu duas formas de utilizar o futuro. Vamos começar aqui pela que eu considero a forma mais fácil de colocar os verbos do futuro no inglês, que é utilizar o will para colocar os verbos no futuro. Então, vamos lá. É bem simples. Se for na forma afirmativa, a gente coloca o will antes do verbo. Então, olha lá, sleep é o verbo dormir. Para eu dizer ela dormirá, por exemplo, she will sleep. Para eu dizer eu dormirei, I will sleep. Eles dormirão, they will sleep. E por aí vai. Lembrando que o will pode ser contraído, né, na forma apóstrofo LL. Então, she will sleep é a mesma coisa que she'll sleep, tá? Tanto faz utilizar a forma completa ou a forma contraída. Na negativa, nós temos a troca do will pelo won't. Então, she won't sleep, ela não dormirá. I won't sleep, eu não dormirei. E assim sucessivamente. Tá? Então, o won't sendo a contração de will not. Tanto faz utilizar a contração ou não. Eu posso utilizar direto a contração won't ou will not. Na pergunta, a gente tem a inversão. A gente precisa inverter o will com o sujeito. Então, olha lá. Will she sleep? Ela dormirá? Se fosse eles dormirão, will they sleep? E por aí vai, tudo bem? Então, a gente não pode ignorar o ponto de interrogação. Tá? O ponto de interrogação altera a forma como a gente monta a frase, tudo bem? Outro exemplo. The bakery will open on Sunday. Então, open, o verbo abrir. Então, a padaria abrirá no domingo. The bakery won't open on Sunday. A padaria não abrirá no domingo. Então, na forma negativa. Na forma interrogativa, ocorre a inversão. Will the bakery open on Sunday? A padaria abrirá no domingo? Tudo bem? Então, é bem simples. Só tem essas três regras. Will na afirmativa, won't na negativa e a inversão na interrogativa. Só isso. Já coloco. Só, só essas três regras já servem para a gente colocar, então, os verbos do futuro e montar frases no futuro no inglês, tá bem? Consultar os exemplos no caderno, tá bom? Isso aqui eu não estou falando por falar, é para fazer isso de verdade, tá bem? A gente fez bastantes exercícios sobre futuro com will, então vocês precisam consultar para complementar os estudos no caderno. Não coloquei aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? A segunda forma da gente colocar um verbo no futuro, que eu considero um pouquinho mais complicada, é o futuro com o going to, porque a gente precisa da estrutura to be, going to, mais verbo. Ou seja, a gente precisa dominar o uso do verbo to be para poder, então, colocar os verbos do futuro utilizando essa gramática, tudo bem? E aí, só contextualizando, no dia a dia das pessoas que falam inglês, dos países falantes da língua inglesa, eles utilizam tanto o will quanto o going to, então precisa saber os dois se você tem vontade de se tornar aí uma pessoa fluente no inglês, tudo bem? Vamos lá. E aí eu já deixo uma dica aqui. Para alterar entre as formas afirmativa, negativa e interrogativa, devemos operar somente o verbo to be. Eu já vou dar exemplos do porquê que isso é importante, tá? Então, o verbo to be vocês já estão carecas de ver. Então, vou deixar aqui na tela, se vocês quiserem pausar só para lembrar como funciona, tudo bem? Ok, continuando. Quem tiver já uma certa familiaridade com o inglês e já consegue usar as formas contraídas do verbo to be, também a gente pode utilizar aqui no futuro com o going to sem problema nenhum. Não vai ser necessário para esse desafio aprender as formas contraídas, mas quem já tem uma certa facilidade com isso pode utilizar que não tem problema. Mas se você não tem essa facilidade, não tem necessidade de aprender para esse desafio, tudo bem? Só estou dizendo aqui que é possível utilizar a contração se você já tiver facilidade e se você quiser, tudo bem? Não sendo um pronome, é importante a gente lembrar, com o sujeito singular a gente usa is e com o sujeito plural a gente usa are. Vou dar exemplos sobre isso, tudo bem? Para ficar mais claro. Então, olha lá. Primeiro exemplo aqui. Eu comerei um sanduíche. Como que a gente monta, então, essa frase utilizando o going to no inglês? Olha lá. Então, eu coloco o verbo to be, logo depois o going to, e essa estrutura toda vai colocar o verbo comer no futuro. Então, eu comerei um sanduíche, tá? Na negativa, uso a negativa do verbo to be, going to, mais o verbo. I am not going to eat a sandwich. Então, eu não comerei um sanduíche. Na pergunta, Am I going to eat a sandwich? Então, eu realizo a inversão do verbo to be e faço a pergunta. Eu comerei um sanduíche?
Tudo bem? Professor, essa pergunta não está muito natural, tudo bem, mas aqui é só para a gente entender como a estrutura funciona. De fato, não é uma pergunta muito comum, mas só para entender então como a estrutura funciona aqui, só por motivos didáticos mesmo, tá bom? O que eu falei ali em cima, para a gente alterar as formas afirmativa, negativa e interrogativa, a gente opera somente, cadê a dica? Opera somente o to be. Olha lá. O going to e o it, eles estão grudadinhos em todas as frases. Tudo bem? Então, o going to, ele sempre acompanha o verbo principal. A gente não mexe neles. Para a gente alterar, então, a forma da frase, a gente mexe com o verbo to be. Olha lá. Então, na afirmativa, I am, na negativa, I am not, e na interrogativa, am I. Tudo bem? A gente não mexe nem no going to, nem no verbo principal. A gente mexe no começo da frase. Tô falando isso para vocês não colocarem not no lugar onde não é para colocar, para vocês não inverterem o going to. A gente não inverte o going to, não é a mesma coisa, não são as mesmas regras do futuro com will, tudo bem? Então a gente mexe somente, opera somente o verbo to be para alterar as formas, tá bom? Muito bem. Seguindo, ela estudará. Na afirmativa, she is going to study. Na negativa, she isn't going to study. Na interrogativa, is she going to study? Eles viajarão. They are going to travel. They are going to travel na negativa. Are they going to travel? Então, na interrogativa. Não ignore o ponto de interrogação para não perder ponto à toa. Tá? Meu pai cozinhará. Professor, meu pai não é um pronome. O que que eu faço agora? Não está aqui na tabela. Eu não sei o que que eu uso. Então, a gente vai para essa regra aqui. Não sendo um pronome, com o sujeito singular usa is, plural usa are. Então, meu pai é singular. My father is going to cook. My father isn't going to cook. Is my father going to cook? Se for uma pergunta. Seus amigos virão aqui. Olha lá, seus amigos agora tá no plural. Então, your friends are going to come here. Your friends aren't going to come here. Are your friends going to come here? Tudo bem? Então, não sendo um pronome, a gente faz essa, a gente segue essa alteração. Então, com o singular, a gente usa is e com o plural, a gente usa are. Tudo bem? Muito bem, vocabulário. Então, extreme weather conditions. Então, condições extremas de tempo. Condições extremas de tempo meteorológico. Aqui eu não estou falando de tempo horário, tudo bem? Aqui eu estou falando de tempo meteorológico, tá bom? Vamos lá. Então, drought, a seca. Então, quando a gente fica um longo período sem chuvas, né? A gente experimenta aí uma seca, tudo bem? Storm surge, a maré de tempestade, que é uma coisa que a gente vive bastante na náutica, então quando chove muito forte, a maré sobe, acontecem os alagamentos, as enchentes, que inclusive é a palavra a seguir, flooding. Então, o acúmulo, né, dessas águas, da subida da maré, das águas de chuva, a gente chama então de flooding, de enchente. E ciclone, talvez aí a professora de geografia consiga explicar melhor do que eu, né? Mas o ciclone é quando a gente tem uma perturbação aí na- no céu mesmo, né? De uma forma, a grosso modo, que essa perturbação, essa mudança de temperatura, essa mudança de pressão brusca, né, no céu, causa ventos muito fortes, né? Então começa a voar coisas no meio da rua, destelhar casas, né? Então, o ciclone é essa perturbação aí que a gente tem na atmosfera, onde os ventos eles ficam mais fortes por conta da mudança brusca de pressão, da mudança brusca de temperatura, tá? Tudo bem? Então, aqui eu tô explicando a grosso modo, tá? Eu não tenho muita expertise nisso aqui, mas acho que vocês entenderam a grosso modo o que é um ciclone, tá? Depois a gente aprendeu o vocabulário, palavras que expressam graus de certeza. Tudo bem? Então, certainly, certamente, probably, provavelmente, definitely, definitivamente, possibly, possivelmente, likely, provável e unlikely, provável. Aqui não tem muito o que dar dica, só memorizando mesmo o que significam essas palavras. Olha lá. It's likely that it will be sunny tomorrow. Então, é provável que será ensolarado, que estará ensolarado, que fará sol amanhã. She's certainly going to stay at home. Então, ela certamente ficará em casa. I will probably travel to visit my parents next summer. Então, eu provavelmente viajarei, perdão. Eu provavelmente viajarei para visitar meus pais no próximo verão, no verão que vem. Por fim, a gente aprendeu
sobre prefixos e sufixos. Aqui eu coloquei poucos exemplos, porque no caderno a gente tem mais, então não deixe de consultar o que a gente colocou lá no caderno. Eu coloquei, inclusive, lá com os destaques, com as traduções para ajudar. Aqui é só para a gente lembrar mesmo o conceito, tá bom? Então, qual é o conceito de prefixo, qual é o conceito de sufixo? Então, prefixo é uma partícula que a gente coloca no começo de uma palavra, então pré, né, prefixo, que a gente coloca no começo de uma palavra, e o sufixo é uma partícula que a gente adiciona ao final de uma palavra, e essa adição de partículas a gente cria novas palavras. Tudo bem? Então, olha lá. Use, usar, colocando o prefixo re, então reuse, reutilizar, reusar. Make é o verbo fazer. Remake, remake, refazer. Happy, feliz. Unhappy, infeliz. Dependent, dependente. Independent, independente. E assim sucessivamente. Então, exemplos aqui de prefixos, né? Então, de partículas que são adicionadas no início, antes da palavra. E aí, sufixos. Então, as partículas que estão adicionadas depois. Então, friend, amigo, friendly, amigável. Talent, talentoso, talentless, sem talento. Capital, capital, capitalism, capitalismo. Color, cor, colored, colorido. Create, criar, creation, criação, e assim sucessivamente, tudo bem? Então, partículas adicionadas ao final de palavras que criam palavras novas, tudo bem? Não deixem de consultar também os exemplos do caderno para essa parte aqui da matéria, tudo bem? Pessoal, tem bastante informação nesse vídeo, bastante mesmo. Então, a gente tem 2 gramáticas e 3 vocabulários. Perdão, 3 gramáticas com os prefixos e sufixos e 2 vocabulários, desculpa. Tá, então, tem bastante informação aqui para absorver. Recomendo que vocês assistam ao vídeo, pelo menos aí mais uma vez, façam as anotações de vocês, montem um mapa mental se for necessário, para quem é mais visual, tá? E eu espero que vocês façam aí um bom desafio, e se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em me procurar, tudo bem? Estou disponível. Vejo vocês pela escola. See you!